Olá, queridos ouvintes. Hoje nós estamos aqui para estudar a Palavra de Deus e o tema a ser estudado é: o temor no Senhor nos dá a vitória. Nós vamos ver então a história de 3 homens de Deus que, pelo temor do Senhor, obtiveram grandes bênçãos, grandes vitórias, grandes conquistas. O primeiro homem que nós vamos estudar é Abraão. Abraão tem a promessa de Deus em sua vida cumprida com o nascimento de seu filho Isaque, vindo de sua esposa Sara, cujo ventre era estéril. Nós vemos que Deus cumpre sua promessa, porque para Deus não há impossíveis. E ao cumprir essa promessa, Isaque realmente nasce, cresce, e já menino, no momento dele ser menino, Deus prova Abraão. Ele diz: ofereça esse seu filho Isaque como sacrifício a mim. E Abraão obedece, vai ao Monte Moriá sacrificar seu filho. E no momento em que ele está para sacrificar seu filho Isaque, o anjo do Senhor lhe aparece, lhe dizendo que não deveria sacrificar seu filho, porque Deus já vira que ele tinha o temor de Deus em seu coração. Abraão não sacrificou o seu filho literalmente, mas o sacrificou em seu coração. E Deus viu essa oferta em seu coração. Do mesmo modo que Paulo também nos diz que a circuncisão verdadeira não é aquela da carne, mas sim aquela que ocorre no coração. Nós vemos então esse temor do Senhor que houve na vida de Abraão dá um resultado totalmente positivo à vida deste patriarca. Deus multiplica a sua descendência, ao ponto de vir todo Israel, nós que cremos em Jesus, a igreja de Jesus. Então, com a oferta de um filho, Deus multiplica sobremaneira a descendência de Abraão, de modo que ela se torna como as estrelas do céu e as areias, os grãos de areia na praia do mar. Então, o resultado do temor do Senhor na vida de Abraão foi: ele ofertou um filho e recebeu em troca uma numerosa descendência pelo poder de Deus, pelo temor do Senhor. O segundo homem que nós vamos estudar aqui é José do Egito. Ele teve uma proposta, lá no Egito. Nós todos sabemos que ele foi seduzido pela mulher de Potifar lá no Egito, depois de ser vendido como escravo pelos seus irmãos, depois de ser injustiçado pela sua própria família. E lá na casa de Potifar, com esse posto que ele havia conquistado, que Deus o havia dado, porque a mão de Deus era na vida dele, nesse posto que ele estava na casa de Potifar, nesse momento ele recebe uma proposta da sua senhora egípcia para que tenha intimidades com ela. E ele não aceita e até foge dessa senhora egípcia, a tal ponto que ele deixa uma peça do vestuário com ela. E essa senhora egípcia usa essa peça para incriminar José. Ele acaba na prisão. O que nós vemos? Nós concluímos que José aceitou perder injustamente o posto na casa de Potifar por temor ao Senhor. E em troca de ofertar esse posto na casa de Potifar, mais tarde José do Egito recebe o governo do Egito ao interpretar sabiamente o sonho do faraó da época. Ele perdeu o posto na casa de Potifar pelo temor do Senhor. Ele ofertou esse posto na casa de Potifar e em troca Deus lhe deu o governo do Egito, que era um dos reinos mais poderosos de sua época. Isso ocorreu na vida de José graças ao temor do Senhor. O terceiro e último caso que nós vamos estudar agora é o caso de Salomão. Deus lhe aparece e lhe diz: peço o que queres que eu te dê. Salomão obteve uma proposta da parte de Deus de pedir o que quisesse, que Deus lhe daria. Salomão pensou um pouco: bem, eu posso pedir qualquer coisa que eu quiser. E ele deve ter meditado: eu não vou pedir algo que agrade a mim mesmo. Eu vou pedir algo que agrade a Deus. Ele não decidiu pedir algo para agradar a sua vontade, para cumprir o seu querer,
mas ele decidiu inverter a proposta de Deus, pedindo algo para agradar a Deus, no caso, sabedoria, entendimento. E Deus, vendo essa oferta sábia, vendo que ele ofertou um pouco de sua sabedoria com esse pedido de receber entendimento, Deus multiplica sobremaneira a sabedoria de Salomão, de forma que ele julga sabiamente algumas causas, ele escreve provérbios, ele escreve outras literaturas, como ele fala sobre as plantas, e é tido como uma das pessoas mais sábias abaixo de Jesus Cristo, que é o nosso Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Claro que não houve homem mais sábio que Jesus Cristo, mas Salomão foi, então, talvez o homem mais sábio que houve depois de Jesus Cristo, abaixo de Jesus Cristo. Todas essas vitórias que Salomão também recebeu, de ser sábio, de ter uma sabedoria formidável, de ter riquezas, longevidade, fama e poder, tudo isso não veio senão pelo temor do Senhor que houve em sua vida. Aprendemos então com esses 3 homens de Deus e que nós sigamos esses exemplos, temendo o nosso Deus, para que Ele também nos dê sabedoria e para que possamos também obter grandes vitórias e principalmente que obtenhamos a vitória principal, que é a nossa vida eterna nos céus. Eu encerro esse estudo por aqui. Que Deus os abençoe. Eu queria dizer que esse ministério, que está em áudio, faz parte de um site do qual eu sou representante. Todo esse material que está sendo passado para o áudio, que está sendo gravado em áudio, ele está por escrito num site da internet, e o site é www.orsec.webs.com, ou seja, www.orazec.webs.com. Nós estamos divulgando a palavra de Deus, quer por escrito, quer por áudio, quer oralmente. Assim, então, encerramos este áudio em nome de Jesus, e que Deus os abençoe. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém.